Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Antes de começar a leitura do Êxodo, vamos à meditação do dia. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro do ano 24. Tesouros no céu. O livro que estamos lendo é Tesouros no Céu e é perto do céu. E hoje o dia calhou tesouro no céu. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 20 e 21. Que comerei, que beberei e com que me vestirei? São essas perguntas que estão ocupando a mente das pessoas, enquanto a eternidade é omitida de suas cogitações. Há muitos que não olham para o Senhor Jesus Cristo como a única esperança do mundo. Aqueles por quem ele morreu estão absorvidos em prover a si mesmos de bens materiais que não são necessários. Ao mesmo tempo, negligenciam o preparo do caráter que os habilite a morar nas mansões que ele adquiriu para eles por preço infinito. Quando assuntos temporais absorvem a mente e prendem a atenção, toda a energia do ser é utilizada no serviço do homem, e os seres humanos consideram a adoração devida a Deus como algo sem importância. Os interesses religiosos ficam subordinados ao mundo, mas Jesus, que pagou o resgate pela humanidade, requer que os seres humanos submetam os interesses temporais aos interesses eternos. Ele quer que deixem de acumular tesouros aqui, de gastar dinheiro com coisas supérfluas e de se cercar de todas essas coisas de que não precisam. Se decidirmos a juntar tesouros no céu, nosso caráter será moldado à semelhança de Cristo. O mundo verá que nossa esperança e planos estão relacionados com o avanço da verdade e a salvação de pessoas que perecem. Ao guardar o tesouro no céu, nós nos colocamos em viva conexão com Deus, o qual é dono de todos os tesouros da terra e supre todas as bênçãos temporais que são essenciais à vida. Cada pessoa pode conseguir a herança eterna. É a mais alta sabedoria viver dessa forma para assegurar a vida eterna. Isso pode ser feito vivendo no mundo, não para nós mesmos, mas vivendo para Deus, transferindo os bens para um mundo no qual jamais perecerão. Ao utilizarmos nossos bens para o avanço da causa de Deus, nossas instáveis riquezas são depositadas em um banco que não falha. Todo sacrifício feito com o propósito de abençoar outros, toda posse de recursos para o serviço de Deus, acaba se tornando um tesouro depositado no céu. Que legal, não é? Então, entremos hoje no capítulo 12 de Deuteronômio, que nós chamamos de Êxodo DT. Porque eu acho essa palavra Deuteronômio muito difícil de falar. Deuteronômio, 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 Deuteronômio.
São estes os estatutos e normas que vocês colocarão em prática na terra cuja posse o Senhor Deus de seus antepassados dará a vocês durante todos os dias em que vocês viverem sobre a terra. Vocês destruirão completamente todos os lugares onde as nações que vocês irão conquistar serviam aos seus deuses, tanto sobre os altos montes como sobre as colinas. E debaixo de qualquer árvore frondosa, destruam os altares delas, despedacem suas estelas, queimem seus postes sagrados e esmaguem os ídolos de seus deuses, fazendo assim que desapareça do lugar o nome deles. Ou seja, todo objeto de adoração espúria, e por espúrio estou dizendo aquilo que não é relativo a Deus, ao céu, deve ser exterminado da vida do cristão. Não imitem a prestar culto a Deus aqueles deuses estranhos. Pelo contrário, vocês buscarão apenas o Senhor no lugar que Deus tiver escolhido, entre todas as tribos. Levem para esse lugar seus holocaustos e sacrifícios, dízimos, ofertas, sacrifícios votivos, sacrifícios espontâneos, os primogênitos de vacas, ovelhas, e nesse lugar vocês comerão diante do Senhor, festejando com suas famílias por tudo o que vocês tiverem realizado e que foi abençoado por Deus. Veja que interessante. Deus pede que levemos os bens a Ele. E também pede que esses bens sejam usados em festas pelos próprios adoradores. Então, o ofertar a Deus é uma estrada de duas vias. Deve haver na casa de Deus alegria perene entre os adoradores. Não procedam como estamos procedendo aqui hoje, cada um fazendo o que bem entende, pois até agora vocês ainda não entraram no lugar de repouso e na herança de Deus. Vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que o Deus deu a vocês. Ele protegerá vocês de todos os inimigos e vizinhos, para que vocês vivam tranquilos no lugar que o Senhor seu Deus tiver escolhido para fazer habitar o seu nome, para fazer habitar o seu nome. Aí é que vocês levarão tudo o que eu lhes ordenei, holocaustos, sacrifícios, dízimos, donativo e todas as ofertas escolhidas que tiverem prometido como voto ao Senhor. Vocês farão uma festa diante de Deus, com os seus filhos e filhas, escravos e escravas, com o levita que vive na cidade de vocês, porque ele não tem parte na herança com vocês. Preste atenção a si mesmo. Não ofereça seus holocaustos em qualquer lugar que você vê, pois é só no lugar que o Senhor tiver escolhido, numa de suas tribos, que você deverá oferecer seus holocaustos. É aí que deverá colocar em prática tudo o que ele ordenou. Entretanto, quando você quiser, poderá imolar um animal e comer a carne dele em qualquer de suas cidades. Faça festa, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Poderá comer tanto o puro como o impuro. Cuidado para não interpretar errado aqui, viu?
Você poderá comer tanto o animal puro como o animal impuro? Não. Poderá comer tanto o impuro, a pessoa que estiver impura, quanto o puro, a pessoa que estiver pura. Cuidado com as interpretações. Lembra daquele homem lá, não sei aonde, que ensinou os seus servos a adulterar? Que horrível, né? Você não poderá comer em suas cidades o dízimo do trigo, do vinho novo e do óleo, nem os primogênitos de suas vacas e ovelhas, nem coisa alguma dos sacrifícios votivos que você tiver prometido, nem dos sacrifícios espontâneos, nem das ofertas voluntárias. Você os comerá diante de Deus, somente no lugar onde o Senhor Deus tiver escolhido, junto com seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, e com o levita que vive na sua cidade, por todo o sucesso de suas tarefas. Você fará uma festa diante de Deus. Preste atenção a si mesmo enquanto você estiver na sua terra. Nunca abandone o levita. O levita é aquela tribo de Levi que saiu em defesa de Moisés na época da peregrinação. Por isso, o Senhor escolheu os levitas para o seu serviço especial. Quando foi distribuída a herança às tribos, os levitas não receberam. Por quê? Porque a herança deles é o Senhor. Então, todos os dízimos, ofertas, todas os bens do templo e ao redor do templo pertenceria aos levitas. E os levitas seriam um grupo separado para trabalhos no templo. Então, tudo aquele trabalho que o templo demandava, o tabernáculo demandava, era feito pelos levitas. Talvez por isso, aqueles meninos lá que morreram porque tocaram na arca, talvez eles não fossem dessa tribo. Então Deus não os matou porque tocaram na arca. De repente eles foram mortos porque eles não eram da tribo indicada por Deus para laborar os objetos do santuário. Então Davi fala, agora eu vou fazer as coisas direito. Então eles convocam pessoas da tribo e aí tudo ocorreu bem. Poderá comer em suas cidades o quanto quiser. Vocês as comerá de maneira que se come a gazela e o cervo, o puro e o impuro, porém de nenhum modo coma o sangue, pois o sangue é a vida. Portanto, não coma a vida com a carne. Não coma nunca sarapatel. Não coma nunca. Comer um alimento cujo sangue é o principal ingrediente é uma afronta direta à lei de Deus. Eu sei que você talvez não soubesse disso, mas a partir de agora você está sabendo. Há uma proibição escrita. Não coma o sangue dos animais, porque o sangue simboliza a vida do animal. Não coma. Não sacrifique o animal impedindo o sangue de escorrer no chão. Porque ao comer esse animal com sangue, você estaria pecando contra Deus, o Santíssimo.
Então ele fala aqui, ó, ao sacrificar os seus animais, derrame-o no chão como água, não o coma, e assim tudo correrá bem para você, para seus filhos que vierem depois de você. Se você continuar comendo sangue, estupidamente, tudo correrá mal para você. Todavia, daquelas coisas que pertencem a você, tome o que tiver consagrado e também seus sacrifícios votivos e vá a um lugar que o Senhor tiver escolhido. Ofereça aí os seus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar de Deus. O sangue de seus sacrifícios de comunhão será derramado sobre o altar do Senhor, seu Deus, e você poderá comer a carne. Ouça com atenção e coloque em prática todas as coisas que estou ordenando, para que tudo corra sempre bem para você e para seus filhos que vierem depois de você, pois assim estará fazendo o que é bom e agradável ao Senhor seu Deus. Quando o Senhor seu Deus eliminar da sua frente as nações na terra das quais você vai entrar para as desapossar, quando você as desapossar e aí estiver morando, preste atenção a si mesmo. Viu, Israel? Ó Israel espiritual. Não se deixe seduzir, não imite essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de vocês. Tome cuidado para não procurar os deuses delas, dizendo: como é que essas nações serviam seus deuses mesmo? Como é que eles adoravam mesmo? Ah, o sol? Aí vamos fazer também? Ai, ai, ai. Porque elas faziam aos deuses delas tudo o que é abominação para o Senhor, tudo o que ele detesta. Essas nações chegaram até queimar seus próprios filhos e filhas para os deuses delas. Cuidem de colocar em prática tudo o que o Senhor eu te ordeno. Não acrescentem e não tirem nada. Que absurdo. Essas nações pagãs chegaram a matar seus filhos, oferecendo-os em holocausto a Deus. Acho que era Moloque. Moloque era um deus assim feito de pedra. E ele ficava assim, ó, na posição assim. Parece que o ventre dele era aberto. Então era como uma lareira. Então eles acendiam a fornalha ali e queimavam seus filhos. Mas como são incircuncisos os incircuncisos, né? Como são pecadores, né? Que horror. Pois é. Repito, todas as abominações que esses incircuncisos vizinhos do povo de Israel faziam, o povo de Israel também fez. Inclusive, eu não estou lembrando aqui qual foi o rei, mas se eu não me engano, tem um que até ofereceu o seu filho a Moloque. Ó, Moloque, eu te ofereço meu filho. Não foi isso que ele fez, não. Vai lá no altar de Moloque, que tinha a forma do deus Moloque, sei lá como é que era essa forma, e o ventre dele era aberto. Coloca o filhinho ali e queima, assa. Trocando em miúdos, a nossa maldade, ela é tal qual a maldade dos incircuncisos.
O que nos impede de fazer as atrocidades que eles faziam é o fato de possuirmos, de sermos possuídos pelo Santo Espírito de Deus que habita em nós. Então não somos diferentes do que eles, somos iguais, ordinários como tal, como tais. Eles faziam coisas, comiam sangue, ferviam a ovelhinha no leite de sua mãe, até que foi proibido isso explicitamente. Vocês não vão fazer isso. Tomavam banhos no leite dos animais. Eu acho que isso não é proibido na Bíblia. Mas é pecaminoso, porque o leite é alimento. O leite é a vida branca. Se o sangue é a vida, o leite é a vida branca. Então, lembra, Esther tomava banho de leite, porque era o costume dos assírios. Hoje em dia tem uma incircuncisa aí que dizem que só tomava banho de leite. Coloquemos as nossas barbas de molho, porque o maior pecado que existia na época de Israel era idolatria. E hoje a gente não vê tanto se falar da idolatria, mas ela não pode ter sido exterminada do nosso meio. Interessante que a idolatria precisa ser um ato consciente. Não é o simples consumir de símbolos idolátricos que nos torna idólatra. Porque aí, um comentarista estava falando, a gente não conseguiria viver. Você vai comprar uma marca de carro famosa, é um símbolo idolátrico. Você vai comprar uma roupa famosa, é um símbolo idolátrico. Então, como dizia Paulo, não fique perguntando se esse alimento foi oferecido aos ídolos ou não. Come e fica quieto. Porque o que nos torna idolatras é a consciência de estar adorando um outro Deus que não seja o Criador do céu e da terra. Muito bem. Desculpa, eu não estou com sono necessariamente, porque eu durmo bem, essa noite eu dormi bem. Só que eu ando... É um estado físico, sabe? Eu ando meio debilitado, tomo alguns remédios, sei lá. Então eu estou o tempo todo abrindo a boca como se tivesse trabalhado o dia inteiro na estiva. Mas não, eu dormi a noite inteira que Deus deu. Graças a Deus. Obrigado por sua atenção. Hoje nós comentamos apenas o capítulo 12. Amanhã continuaremos. Ou mais tarde. Se o senhor me der a disposição. Porque tempo eu tenho bastante. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas
tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas te dê